Olá, pessoal, tudo bem? Professora Adriele aqui para mais uma aulinha de artesanato, tá? Hoje vamos aprender a pintar morangos, a técnica de como pintá-los, tá bom? É aquele risquinho que vocês levaram para casa junto com os demais e com o paninho de prato. Espero que todos façam a atividade e depois postem as fotos bem lindas lá no grupo. Então, crianças, os materiais que nós vamos utilizar nessa aula, tá? Pra gente pintar os nossos moranguinhos serão o tecido que vocês levaram para casa, tá? Uma tábua, um papelão, algo que dê para fixar a toalha. O risco que vocês levaram para casa, pincéis para sombra, pincéis para pintar o desenho, lápis ou caneta para que vocês possam transcrever o desenho para o tecido, tá? O carbono que vocês têm aí na casa de vocês, as tintas, tá? Branco, vermelho escarlate, vermelho vivo ou vermelho fogo que vocês levaram, amarelo ouro, verde oliva, verde folha e rosa chá. Um paninho para vocês limparem o pincel e um copinho com água para lavar o pincel, tá bom? Então, primeiro passo, nossa toalha já está aqui na tábua, tá? Nós vamos transcrever o nosso desenho para a toalha. Nós iremos ocupar o carbono, tá? Primeiramente. Lembrando que a parte mais escura sempre em contato com a toalha e a parte mais clara, tá? Para cima, virado para cima. Nós vamos colocar o desenho em cima do carbono. Nós vamos fazer aquela medidinha que vocês já sabem, só para a gente recapitular aqui, tá? 4 dedinhos para começar. Vamos centralizar bem o nosso desenho e com a ajuda de um lápis ou uma caneta, nós vamos contornar o desenho. Então, nosso desenho prontinho, tiradinho na toalha. Primeiro passo agora da pintura, tá? Para iniciarmos a pintura com a tinta rosa chá, tá? Que vocês levaram para casa. Nós iremos fazer a sombra com o pincel maior. Nós vamos, só para recapitular aí, pessoal, molhar o pincel na tinta, tirar o excesso lá no paninho, tá? E de dentro para fora, como se fosse uma vassourinha, nós iremos fazer a sombra. Próximo do desenho, sempre em movimentos de dentro para fora, tá? A tinta não pode ficar muito escura, ela tem que ficar uma leve fumacinha e não pode atingir grandes proporções, tem que ser próximas ao desenho, tá? A sombra tem que ser bem próxima ao desenho. Depois da nossa sombra feitinha com o pincel menor, com a tinta verde folha e a tinta verde oliva, nós iniciaremos a pintura das folhinhas, tá bom? Primeiro a gente vai utilizar o verde folha no centro da folha e o contorno com o verde oliva, puxando para dentro e esfumando, fazendo com que as duas cores se encontrem, mas a cor que está no centro também apareça, prevaleça, tá? Então, a prof terminou de pintar as folhas, tá? Agora, com o amarelo ouro e o vermelho escarlate, tá?
Pode ser vermelho vivo ou vermelho fogo, depende do vermelho que vocês levaram. Nós iremos pintar os moranguinhos, tá ok? Vamos pintar todos eles. Lembrando que é só a parte do morango, a parte do chapéuzinho verde dele, nós vamos pintar por último, depois, tá ok? Então, a prof terminou de pintar os morangos aqui, tá? Agora, nós vamos pintar as folhinhas que ficam em cima do morango, tá? Para isso, nós vamos utilizar o branco, o verde folha e o verde oliva. Então, a prof fez os cabinhos do morango. Agora, nós vamos começar a fazer as florzinhas, tá? As florzinhas que os morangos têm. Para isso, nós vamos utilizar o branco e o amarelo ouro, ok? Terminadas as florzinhas, tá? Passei para dar esses detalhezinhos aí, a prof utilizou o verde oliva, tá? Com a ajuda de um palitinho de dente, se vocês não tiverem o pincel fininho em casa, podem utilizar um palito de dente. Eu fiz as hastes das folhinhas, tá? Os rabistecos, rabinhos de porco. Agora, a gente vai fazer o detalhezinho do morango. Como é que a gente vai fazer? Com o verde oliva, a gente vai molhar o palitinho. Quem tem o pincel, usa o pincel. Quem não tem, usa o palito. E vai fazer como se fosse uma vírgula, tá? Não vai fazer muitos. Alguns intercaladinhos, que é a sementinha do morango. Tá? E para dar um toquezinho de luz, para ficar bonitinho, nós vamos utilizar o branco. Em cima do verde, usa um pouquinho de branco, tá? Então, esse é a nossa pintura, tá? Hoje vocês aprenderam a pintar morangos. Vai fazer isso em todos os outros, tá?